Desde a antiguidade, a arte exercia a função de imitar a realidade, os pensamentos e as ideias que os pintores tinham na época. Porém, como foi passando o tempo, essa função mudou, porque foi criada uma máquina. Essa máquina era capaz de fazer tudo que os pintores faziam, porém mais rápido e com uma qualidade melhor do que os pintores conseguiam fazer. Essa máquina era nada mais nada menos que a câmera fotográfica. Vanguarda é um termo francês que quer dizer bate-pontão de exército. Esse é o principal nome dado ao grupo dos movimentos de arte do século XX. Eles começaram por volta de 1902, bem no início do século XX, e eles foram usados para a ruptura da arte tradicional. Tem, como eu posso dizer, transmitia subjetividade, transmitiam irracionalismo, coisas assim realmente não fossem reais. As vanguardas artísticas do começo do século XX repudiavam a arte impressionista do começo da década, pois, de acordo com eles, representavam a hipocrisia da alta sociedade e do não compromisso social. Os primeiros grupos vanguardistas defendiam a fuga da realidade dominada pela ideologia burguesa. Nesse período, se vivencia um momento de prosperidade econômica muito grande e era difícil surgir novos grupos contra a ideologia vigente. Os vanguardistas se preocupavam apenas com a arte inteligente, não se importando se ela era considerada feia para os críticos. Eles valorizaram bastante a arte primitiva, principalmente por seus traços simples, fortes e cheios de expressão. Finalizaremos agora falando dos movimentos vanguardistas que surgiram durante a época da vanguarda, como resposta às diversas mudanças que estavam ocorrendo em relação à arte. Muitas delas foram revoltas dos pequenos artistas que estavam revoltados com a criação da câmera e as suas substituições das novas máquinas e das novas invenções. Assim, foram criados vários movimentos, como o deles: o cubismo, surrealismo, expressionismo, futurismo e dadaísmo e abstracionismo. Como primeiro movimento vanguardista, eu vou falar do cubismo. Havia uma despreocupação com o realismo nos objetos desenhados antigamente. Mas com o vanguardismo, isso muda por aqui. Agora eles têm muita preocupação em deixar os objetos reais, de forma realística e principalmente vista de vários ângulos em uma só imagem, em um único plano. O principal intuito desse movimento era protestar ironicamente contra os estragos feitos pela guerra. Abstracionismo é a arte que se opõe à realidade. Ela não se preocupa com a cor ou o formato do ser ou do objeto real. Ela despreza a simples cópia do real e simplesmente faz o que, segundo os critérios dela mesma, se considera bonito ou expressa alguma coisa. O fauvismo foi o movimento que basicamente teve dois critérios para suas artes. O primeiro deles é que tentavam puxar o máximo real, queriam fazer a imagem como ela realmente é na vida. E a outra é usar as cores de verdade, sem misturas nenhumas, usar as cores como elas são. Eles se preocupavam muito em apenas usar vermelho, ou preto, ou verde, que são cores que não precisam de misturas para fazer suas pinturas, para assim expressar as cores reais, usando apenas um tubo de tinta para fazer uma figura. O expressionismo surge como uma reação ao impressionismo. Enquanto o primeiro só se preocupava em retratar a emoção humana, com cores fortes, o sentimento de angústia do homem moderno, o outro só se preocupava em retratar luz e sombra.
Então, para finalizar o nosso trabalho sobre os movimentos vanguardistas, agora vamos falar sobre futurismo. O futurismo representava o real, mas porém com um olhar um pouco mais à frente da época onde eles viviam, e também a sua estética da sua pintura tinha uma imagem de futurismo e coisas futurísticas desse estilo. Uma coisa interessante é que as pinturas assinalavam a velocidade das figuras no espaço da imagem, ou seja, as figuras se movimentavam na própria pintura, o que chamava muita atenção de todos. Foi um movimento que influenciou muito boa parte dos artistas, teve uma gigantesca influência sobre os artistas daquela época, que posteriormente puxaram novos movimentos como a arte moderna, que foi baseada pelos futuristas, artistas antigos, e que assim foram criando outros movimentos. Um deles foi a arte moderna. Os principais países que se repercutiram esse movimento vanguardista chamado futurismo foi Itália e França. Então, agora que já terminamos tudo, vamos dar uma breve revisada em tudo que já vimos para você não ficar perdido na nossa videoaula. Começamos falando o que é vanguarda, o que consiste o vanguarda. Vanguarda é a parte frontal do exército, literalmente este é o significado da palavra. A metáfora usada foi criada no início do século XX e representava o pioneirismo, o combate a um determinado movimento político, social, artístico ou qualquer coisa do gênero. Nas artes, a vanguarda produz exatamente a ruptura de padrões, querer mostrar que uma coisa não se deve ser feita como a classe superior pensa que deve ser, e sim deve ser totalmente rompida e criar novos padrões legais e que as pessoas nunca imaginavam que fossem existir. Também vimos o objetivo principal da vanguarda, que repercutiu principalmente no século XX, que tinha como objetivo principal uma revolta, uma resposta à classe social alta, que seria a burguesia, que seriam da alta sociedade de não compromisso social, e que usavam do trabalho das outras pessoas para si, muito mais barato e sem retribuições, o que revoltava as pessoas, e logo foi se criando vários movimentos vanguardistas, revolucionários, e que queriam como objetivo principal terminar com esses padrões que foram criados pela burguesia da época. Aí citamos todos os principais movimentos vanguardistas da época, que eram surrealismo, dadaísmo, abstracionismo, futurismo, cubismo, fauvismo e expressionismo. Assim terminamos a nossa videoaula, espero que tenham gostado e até a próxima.